Olá a todos, tudo bem? Assim, nós resolvemos gravar esse vídeo, para conversar um pouco mais profissionalmente sobre a questão do coronavírus no estado do Acre, fazer uma análise estatística do que está acontecendo no Acre e alguns estados da região norte, que até o momento a gente não teve uma visão estatística mais profunda sobre essa pandemia. Para fazermos isso, nós vamos utilizar alguns conceitos básicos aí de matemática e estatística. Acho que o primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o de taxa de incidência por milhão de habitantes. Então essa taxa ela indica a intensidade com que um determinado fenômeno ocorre, padronizada pelo tamanho da população e multiplicada aí, no nosso caso, por 1 milhão de habitantes. Por que a gente está trabalhando com 1 milhão? Porque é o indicador que o Ministério da Saúde está trabalhando no momento. Essa taxa ela pode ser multiplicada por 10 mil, por 100 mil, por 1 milhão ou por qualquer outro número. Então vai depender da nossa análise. A fórmula matemática para calcular essa taxa ela é muito simples. Então T é igual a I sobre P vezes 1 milhão. Poderia ser 10 mil, poderia ser 100 mil, como a gente já falou. Então I é o quê? I é a quantidade absoluta da ocorrência do fenômeno e P é a quantidade da população. No nosso caso, a quantidade absoluta de ocorrência do fenômeno é a quantidade de casos de contaminação por coronavírus. Um outro conceito extremamente relevante é a taxa de crescimento média. Então, essa taxa ela indica a variação percentual de uma variável. Então, essa taxa ela é suscetível à unidade de medidas, ou seja, ela pode ser medida em dias, em meses, em bimestre, em anos, e assim sucessivamente. No nosso caso, como a gente está trabalhando com os dados do Ministério da Saúde, são diários, então essa taxa ela vai dar o crescimento diário dos casos contabilizados de coronavírus. Então, essa taxa é igual ao quê? TC é igual 1 sobre N, raiz de I0 sobre IF menos 1 vezes 100. Então, o que é N? É o período que a gente está analisando. I0, a quantidade inicial do fenômeno, e IF, a quantidade final. Ou seja, a quantidade de casos iniciais que nós temos e a quantidade final de casos que a gente tem em um determinado período de tempo. Um outro conceito básico muito interessante é a taxa de crescimento acumulada. Então, o que essa taxa indica? Ela indica a variação percentual acumulada em um determinado período de tempo. Ela também é suscetível à unidade de medidas, semelhante a outra. Observe o seguinte, a taxa acumulada é igual ao quê? A1 mais TC, ou seja, a taxa de crescimento médio, elevada a N, que é o período, menos 1, vezes 100. Tudo bem? Então, conceitos bem fáceis, que vão ser trabalhados ao longo desse vídeo. Então, a ciência ela tem algo muito interessante. Tudo em ciência ele deve ser testado. Então, a fonte de dados que nós utilizamos para fazer esse breve estudo, ele é disponibilizado pelo Ministério da Saúde e está disponível aqui nesse site. Então, quando você entrar nesse site, você baixa só esse arquivo aqui, CSV, e aí você pode reproduzir todas as contas que nós fizemos aqui. Então, os dados nós coletamos hoje, dia 19/4. Então, nesse dia, nós tínhamos 38.650 casos confirmados no Brasil, com 2.462 óbitos, perfazendo uma taxa de letalidade de 6,4%. Então, essa é a taxa de letalidade ou mortalidade média do Brasil. Bom, nosso período analisado é de 19 de março a 19 de abril de 2020. Então, nós vamos analisar aqui alguns estados. Então, o primeiro estado que a gente vai analisar é o estado do Acre. Por que o Acre? Porque é o estado de interesse. Depois nós vamos analisar o estado de São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo detém aproximadamente 38% dos casos de contágio nacional. Depois nós vamos analisar aqui dois estados que têm uma situação extremamente preocupante, Amazonas e Amapá. Por quê? Porque eles apresentam as maiores taxas de contágio por milhão de habitantes no Brasil. Então, até ontem, Amapá é o estado brasileiro que apresentava a maior taxa de contágio. Hoje, dia 19, foi superada pelo Amazonas.
Vamos dar uma olhada aqui nessa figura, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a evolução acumulada da taxa de contágio por coronavírus em estados selecionados do Brasil no período de 19 de março a 19 de abril de 2020. Então, aqui eu estou comparando Acre com São Paulo. Então, nesse período analisado, a taxa, prestem bem atenção, gente, eu estou falando de taxa, não estou falando de casos absolutos. A taxa acumulada de crescimento de São Paulo foi de aproximadamente 5.000%. Então, é uma taxa extremamente elevada. A taxa acreana é de 5.433%. Então, isso é uma taxa muito grande, né? Nós saímos do Acre de 3 casos em 19 de março, né, para 142 casos em 19 de abril. Mas se você acha que essas taxas são muito altas, né, vamos dar uma olhada aqui nessa outra figura. Olha só, né? Na figura 2, nós incluímos 2 estados brasileiros, né? Mais especificamente o Amazonas e o Amapá. Né? Observe o seguinte, nessa figura a gente tem o Acre, a gente tem São Paulo, a gente tem o Amapá e a gente tem o Amazonas. Observe o seguinte, que o Amapá tem uma taxa acumulada de crescimento do contágio de 41.600%. Do dia 17 para o dia 18 e 19, essa taxa ela explodiu, como vocês podem ver aí no gráfico. Mas o Amazonas, a situação é muito mais preocupante. Olha o tamanho do crescimento acumulado do contágio por coronavírus, 131.000%. É isso mesmo, gente, 131.000%. Observe o seguinte, dia 4, a partir do dia 4, veja como a inclinação da curva de contágio do Amazonas sobe de uma forma impressionante. Nenhum estado brasileiro teve uma inclinação tão grande em um período tão pequeno de tempo. Então, o que está acontecendo hoje no Amazonas é extremamente previsível. Bastava dar uma olhada na inclinação dessa curva aqui a partir do dia 5. Está subindo muito, é muito inclinada. Isso é uma catástrofe. Mas vamos dar um passo além. Dá uma olhada nessa tabela. Preste bem atenção aqui. Aqui eu tenho Acre, Amapá, São Paulo, Amazonas. Aquela taxa de crescimento médio que a gente viu lá atrás, como calcula, observe o seguinte, no Amazonas, a taxa de crescimento é de 27,4%. Mas é 27,04% ao dia. Vou repetir para vocês. É 27,04% ao dia. Em 3 dias, o número de pessoas contaminadas dobra. Depois, a gente vai para o Amapá. No Amapá, a taxa de crescimento média diária é de 22,27%. Em 3 dias e meio, a taxa dobra. No Acre, até o momento, até hoje, dia 19, essa taxa de crescimento é de 14,24%. Em 5 dias, dobra. Em São Paulo, a taxa de crescimento é de 13,92%. Em 5 dias e meio, dobra. Então, isso é uma situação extremamente complicada. A figura 3 ela mostra uma informação extremamente relevante para a gente, que é aquela taxa de incidência por milhão. Observe o seguinte, os estados que apresentam a maior taxa de incidência são Amazonas, Amapá, Roraima, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Prestem bem atenção que aqui tem uma linha vermelho, onde está grafado 274,5. Isso é o quê? Isso é o alerta do Ministério da Saúde. Então, esse alerta, como é que ele é calculado? Ele é o valor da média de incidência nacional multiplicado por 1,5. Por que 1,5? 1,5 significa que é 50% acima da média nacional. Então, esses estados que eu ressaltei para vocês vivem uma situação extremamente preocupante. Observe que o estado do Acre está um pouco acima da média nacional. A média nacional é
183 casos por milhão de habitantes, o Acre está com 183,1 casos por milhão de habitantes. Mas aqui tem uma coisa que a gente deve ressaltar. Aqui, essa conta está sendo feita para o Acre. Porém, 75% da contaminação de coronavírus no nosso estado ocorre em Rio Branco. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado, a questão de Rio Branco. Vamos mais à frente um pouco. Olhem aqui o que eu estava falando para vocês. Quando a gente faz a decomposição dessa taxa para os municípios acreanos, olha o que acontece com Plácido de Castro, gente. 961,5 casos de coronavírus por milhão de habitantes. Olha a Acrelândia, 786. Olha Rio Branco, 302. Qual é a média nacional? 183. Qual é a alerta do Ministério da Saúde? 274,50. Mas aí você pode dizer o seguinte, mas em Plácido de Castro, em Acrelândia e muito menos em Rio Branco ou em todos os municípios do Brasil, do Acre, a gente não tem 1 milhão de habitantes. Realmente, a gente não tem 1 milhão de habitantes. Mas essa medida, ela existe justamente para a gente poder comparar todo mundo. Eu poderia usar aqui 10 mil habitantes, poderia usar 100 mil habitantes e não mudaria nada. A taxa seria sempre muito alta em relação à média. Aqui eu quero mostrar para vocês, nessa figura 5, uma simulação. Então vamos lembrar um pouquinho lá das nossas aulas lá na sexta série. Então no eixo Y eu tenho a quantidade de casos de contágio, de pessoas contaminadas. E no X eu tenho o quê? Eu tenho a minha taxa de crescimento diária. Então nós estamos trabalhando aqui com 3 taxas. 5%, 10% e 14,24%. Observe o seguinte, 14,24% é a taxa de hoje, calculada para hoje, dia 19. Nós estamos partindo do pressuposto que essa taxa, ao longo do período, ela pode ser 10% ou pode ser 5%. Se essa taxa continuar a mesma, daqui a 30 dias eu vou ter aproximadamente 10 mil pessoas contaminadas. Bom, aí você tem um susto, mas 10 mil? Bom, se essa taxa continuar nesse valor. Mas as pessoas seguindo a recomendação do governo do estado, da prefeitura, do governo federal, as recomendações médicas, a tendência é que essa taxa diminua. Se essa taxa diminuir para 10%, eu vou ter apenas 1.000 pessoas contaminadas. Se essa taxa diminuir para 5%, eu tenho 59 pessoas contaminadas. O que faz essa taxa aumentar ou diminuir são as pessoas individualmente. Então, se a política de isolamento tiver êxito, se as pessoas usarem máscara, se a interação social diminuir, essa taxa diminui. Isso significa o quê? Uma menor quantidade de pessoas infectadas. Uma menor quantidade de pessoas infectadas significa o quê? Uma quantidade menor de óbitos. A taxa média de óbitos no estado do Acre está em aproximadamente 4%. Então, aplique 4% sobre esses valores que estão aqui, 10 mil, 1.059. E aí você vai ter a quantidade de óbitos que vão ocorrer, previsão que devem ocorrer, dada essas taxas de crescimento diária. Eu parto do pressuposto que essa taxa ela não vai se manter nesse valor tão alto de 14,24% ao dia. Ela vai cair, porque as pessoas, dia por dia, vão ficando mais conscientes e as medidas tendem a ir dando certo. Então, essa taxa, eu particularmente acredito que ela vai ficar aí entre 5% e 10%. Pode ser até menor, pode ser até menor. Então, à medida que essa taxa diminui, diminui a quantidade de pessoas infectadas, consequentemente, diminui a quantidade de pessoas mortas.
Bom, eu gostaria de agradecer a vocês. Fica a dica que ciência é importante, né? Ciência não é feita com base no eu acho. Muito obrigado a todos.